amarrado em uma coluna, como se amarra um cachorro por aí. O pátio de Pilatos, coberto do sangue desse rei. E aqueles homens, os judeus, gritavam, dizendo que não queriam que aquele homem reinasse sobre eles. E acusavam a Nosso Senhor de que ele pretendia ser o rei dos judeus. Sobre o seu corpo já flagelado está aquele manto, aquela capa. Na sua cabeça uma coroa, não de ouro, como os reis do mundo, mas uma coroa de espinhos. E na sua mão está um cetro de cana. E assim zombavam de Nosso Senhor, dando-lhe pauladas, salve, ó Rei dos Judeus. É em meio a tudo isso, amados irmãos, que Nosso Senhor diz, tu dizes, eu sou Rei. Nosso Senhor, amados irmãos, Ele tem, em primeiro lugar, direito de ser Rei. Porque escutamos São Paulo dizer que todas as coisas foram feitas por Ele. É por Ele que existem todas as coisas, seja no céu ou seja na terra. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é anterior a todas as coisas. Nós sabemos que nós, de maneira especial, nós dizemos que o mistério da criação é uma obra de Deus Pai, o mistério da redenção uma obra de Deus Filho, e o mistério da santificação das almas da igreja é a obra do Espírito Santo. Mas todas estas três obras são obras da Santíssima Trindade. Então Nosso Senhor tem direito de ser Rei do céu e da terra, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor, é o dono de todas as coisas, de todo o universo. Ele é o Criador de tudo, porque nele foram criadas todas as coisas. Nosso Senhor, pelo mistério da encarnação, Nosso Senhor é a cabeça da humanidade. Deus Pai, quando criava Adão, Ele olhava Nosso Senhor encarnado. A imagem e a semelhança de Nosso Senhor, o homem foi criado. O homem perfeito. Nosso Senhor é a cabeça da igreja, nós escutamos São Paulo dizer. Nosso Senhor é a cabeça da igreja, Nosso Senhor é a cabeça da humanidade. E cabe à cabeça reger o corpo. Ela domina o corpo. Então Nosso Senhor recebeu do seu Pai a realeza e o poder. Não como no mundo, onde um passa o reinado para o outro e perde a sua autoridade e o seu poder. Não. O Pai dá a Nosso Senhor o reinado sobre todas as coisas, e o Pai continua sendo Rei. Porque, amados irmãos, o céu é uma grande monarquia, onde está o grande monarca que é Deus, e a igreja, símbolo do céu, é também uma grande monarquia, onde está no centro o grande monarca, que é a cabeça da igreja, que é Nosso Senhor. E o Pai transmitiu todo o poder. A Nosso Senhor foi dado todo o poder no céu e na terra. Nosso Senhor recebeu do seu Pai a missão de estabelecer aqui na terra o reinado de Deus. O reinado do Pai sobre todos os homens. Para proclamar alguém como rei, nós vemos na história da humanidade, dos reinados, às vezes era necessário guerras. Os homens matavam em guerras, em lutas, para que aquele sujeito fosse proclamado rei. E até mesmo, amados irmãos, derramavam seu próprio sangue para que aquele homem chegasse ao poder, ao reinado. Mas Nosso Senhor, amados irmãos, Nosso Senhor conquistou os nossos corações, derramando todo o seu preciosíssimo sangue. Na história da Grécia Antiga, em meio àquelas mitologias,
há uma história de dois reinados, dois povos, os áticos e os dórios. E conta a lenda que aqueles dois povos estavam em guerra e os dois foram consultar ali os deuses, os oráculos. E aos dois povos foi revelado que quem ganharia a guerra seria aquele povo a qual o rei morresse na batalha. O povo a qual o rei fosse assassinado em meio à guerra, aquele povo seria vencedor, sairia vitorioso naquela batalha. E o rei de Ática era um homem chamado Codro. E o que fez Codro? Ele amava tanto o seu povo que ele se disfarçou de simples camponês ou de simples soldado, e no meio daquela guerra foi para a frente da batalha e ali morreu, ali foi abatido. E quando aquele outro povo viu que era o rei que havia sido assassinado, eles saíram em debandada, porque se recordaram daquele oráculo que o rei, o império ao qual o rei morresse seria vitorioso. Assim, amados irmãos, aconteceu com Cristo Rei. Nosso Senhor, que é Deus, esvaziou-se da sua glória, escondendo a sua divindade na sua humanidade, se tornou como um de nós, exceto no pecado, e morreu por nós no altar da cruz. Se nosso Senhor tem o direito de ser rei, porque Ele é Criador de todas as coisas, nosso Senhor também tem direito de ser rei, porque Ele conquistou, amados irmãos, esse direito no altar da cruz, morrendo por nós. Nós fomos resgatados, adquiridos, comprados, porque éramos, amados irmãos, escravos do pecado, da tirania do mundo e do demônio, e nós fomos libertados, comprados, resgatados, não a preço de ouro e de prata, mas a preço do sangue do Cordeiro Divino Imaculado. Toda honra, toda glória, todo poder, toda divindade ao Cordeiro imolado, como dizia o introito desta Santa Missa. Nosso Senhor tem direito de ser rei sobre nós, porque Ele nos adquiriu derramando o seu sangue na cruz. E, amados irmãos, nosso Senhor morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos dEle. Nosso Senhor não morreu por nós quando nós éramos bonzinhos, seus discípulos, seus filhos adotivos pelo batismo, não. Nosso Senhor morreu quando nós éramos inimigos dEle, pelo pecado, pela maldade e pela malícia. Cristo, amados irmãos, é o nosso Rei. E diante de Cristo Rei, só existe duas posições. Ou a posição da rebeldia e da insubordinação, quando nós praticamos o mal, o pecado, e queremos ser, assim, pecadores, viver longe, apartados de Deus. Quando nós não obedecemos os mandamentos da lei de Deus, e ainda mais quando nós ensinamos o próximo a não obedecer os mandamentos. Quando os pais não ensinam os seus filhos a obedecer os mandamentos, e quando ensinam os filhos a não obedecer os mandamentos de Deus, não sois do reino de Deus, mas sois do reino do mal, das trevas. Com que direito manda isso nosso Senhor? É assim que os mundanos pensam. Qual o direito que nosso Senhor tem, que Deus tem, para dizer como eu devo agir, como eu devo ser, como eu devo pensar? Assim pensam os mundanos. Não amando e não ensinando a amar a nosso Senhor, não amando e ao contrário, ensinando a não amar nosso Senhor. Porque, amados irmãos, o reino de Cristo sobre nós, nosso Senhor reina, não é somente sobre a igreja, ou quando nós estamos na igreja, eu sou cristão aqui e pronto, não. As minhas ações, as minhas atitudes, a minha postura diante da sociedade deve ser de alguém que é súdito de Cristo Rei, que obedece, que ama, que busca agradar o coração desse Rei.
Por que exige Deus o nosso amor? Assim murmuram os mundanos. E a outra postura, amados irmãos, é a postura da subordinação, da obediência, da docilidade e do amor a Cristo Rei. Quando nós lutamos para expandir na sociedade o reino do amor de Deus, nós não podemos dormir tranquilos quando nós vemos que um inimigo forte se aproxima do reinado, do império, do reino de Deus. E, amados irmãos, quantos inimigos se levantam contra o reino de Deus? As leis ímpias, aborto, casamento homossexual, ideologia de gênero, etc., eutanásia, as drogas, o divórcio, quantas leis ímpias, o comunismo, liberalismo, o laicismo, quantas ideologias que se levantam como inimigos do reino de Deus, da doutrina de nosso Senhor. Um dia, quando nós fomos crismados, nós nos tornamos, amados irmãos, soldados de Cristo Rei. Soldados. E o soldado, ele não pode ter medo de morrer. Ele vai para a batalha, ele vai para o campo de guerra sabendo que ele está ali para matar e, se preciso for, para dar a vida por aqueles que estão atrás, a sua família, os seus princípios, a sua fé, a sua santa religião. Nós, amados irmãos, como bons soldados de Cristo, nós devemos dar bom exemplo. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso que as nossas obras também, as nossas ações também, louvem a Deus nosso Senhor, agradem a Deus nosso Senhor, nas nossas famílias, nos ambientes de trabalho, nas nossas amizades, nas nossas relações. Toda a nossa vida, amados irmãos, deve refletir aquilo que nós cremos, aquilo que nós amamos, devem refletir o reinado de Deus sobre nós. E a vida do cristão é uma luta. E os verdadeiros soldados de Cristo não devem temer jamais a morte. Já vimos, amados irmãos, entendemos que Cristo é Rei por direito e por conquista. Mas o seu reino não é deste mundo, disse nosso Senhor. É um reino de verdade e de vida. É um reino de santidade e de graça. É um reino de justiça, de amor e de paz. E todas essas prerrogativas são patrimônios da alma. E é sobre as almas que Cristo quer reinar, exercer o seu poder e o seu reinado. Porque, amados irmãos, é preciso também que Cristo reine sobre a sociedade, sobre as instituições, sobre as leis, sobre a política, sobre tudo. Mas antes de tudo, é preciso que Cristo reine na nossa alma. Quando nós evitamos o mal, quando nós praticamos o bem, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, quando na nossa família se respeita a lei de Deus, nosso Senhor, quando Deus reina nas almas, a consequência disso é o reinado sobre a sociedade e sobre tudo. Nosso Senhor deve reinar sobre todas as coisas, mas como Ele vai reinar sobre a sociedade se Ele não reina ainda sobre as almas? E Deus reina em uma alma, amados irmãos, quando essa alma começa a lutar para fazer a vontade dEle e começa a deixar o pecado mortal e viver na graça, na amizade dEle. Aí sim Cristo vai expandindo a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder nessa alma. E assim, trabalho de formiguinha, assim a sociedade vai sendo transformada, assim a lei de Deus vai sendo observada, obedecida e não pisada e cuspida, como nós vemos muitas vezes. E assim Deus vai sendo amado e Deus vai reinando sobre as almas. Peçamos a nosso Senhor que Ele reine, amados irmãos, sobre a nossa alma e que essa verdade de que Ele é o Senhor absoluto da nossa existência esteja gravada, cravada no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.